Olá, tudo bem? Como vão todos? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo especialmente produzido para vocês aqui no canal do Observatório da Televisão no YouTube. Eu sou Fábio Costa, se vocês já nos acompanham aqui devem me conhecer, se não conhecem é um prazer estar com todos. E temos hoje aqui num vídeo de análise especial uma presença igualmente especial do meu amigo Nilson Xavier. Como é que vai, Nilson? Olá, Fábio, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina que é isso, Nilson. Vocês, noveleiros eméritos do meu Brasil, seguramente conhecem, não é? Ele é o criador e responsável pelo site Teledramaturgia, né, que está aí já há 20 anos, ilustrando com fotos e dados curiosos a trajetória da história. Mais dados curiosos que fatos, né, Fábio? Mais dados curiosos que fatos. E é uma fonte de referência, sem dúvida, né, que se consagrou mais e mais ao longo dos anos, merecidamente, né? E também tem a coluna agora no HuffPost, não é isso? Exato. HuffPost. Tem o canal dele também no YouTube, procurem lá, Nilson Xavier. Do qual o Fábio também já deu uns pitacos lá, né? Justamente, sobre Janete, mais coisa em breve por aí, acompanhem. E hoje estamos aqui para fazer justamente uma análise acerca da trajetória de Silvio de Abreu no comando da teledramaturgia diária da TV Globo, né, seus eventuais erros e acertos, e a renovação dos autores das telenovelas da emissora, que hoje, no fim de 2019, vive um momento bastante curioso, que de um lado foi oficializada a saída do autor Antônio Calmon da emissora, né, depois de mais de 30 anos de vínculo, ele estava lá desde meados dos anos 80, e nos últimos anos uma série de lançamentos de novos autores titulares na teledramaturgia da emissora, seja colaboradores que se tornaram autores titulares ou autores que sequer trabalhavam no gênero telenovela e foram alçados, então foram introduzidos nele. Muito bem, dito isso, Nilson, como é que você enxerga a relação que os noveleiros, vamos dizer assim, em Twitter, em redes sociais em geral, eles têm com Silvio de Abreu, que ao mesmo tempo que as pessoas elogiam essa renovação de autores, as medidas que ele tem tomado, ele é muito criticado em relação a intervenções em eventuais novelas que não dão o que a emissora espera e tudo. E as decisões dele sempre são muito controvertidas, né? Sempre tem um bloco que elogia e um bloco que critica, quase na mesma intensidade. Como é que você analisa essa receptividade às decisões do Silvio de Abreu? Fábio, eu vou ser bem sincero para você, essa questão de ser alvo de críticas, é que o Silvio de Abreu ele teve talvez o azar de pegar essa fase em que as pessoas se veem no direito de criticar qualquer coisa porque estão nas redes sociais, estão atrás de um perfil fake ou enfim, é muito fácil você chegar nas redes sociais e criticar qualquer coisa, entendeu? Sim. Mas eu não vejo o porquê de tanta ojeriza, porque eu acho que ele faz o trabalho dele e também não entendo como que o trabalho dele pode ser feito de uma maneira melhor, porque novelas acima da média e abaixo da média, eu sempre repito isso, sempre houve em todas as épocas. Se não fosse o Silvio de Abreu, se fosse um outro, ele também seria duramente criticado. A questão é que o Silvio de Abreu é uma pessoa já do meio da dramaturgia brasileira, entendeu? Que é uma pessoa já conhecida, uma pessoa mais pública. Se fosse um diretor da Globo, um Schroeder, que ninguém sabe exatamente quem é claro que eu estou generalizando, né? Todo mundo sabe quem é Schroeder, mas estou falando um outro nome pouco conhecido, um nome mais executivo e não um nome que tivesse já um passado em dramaturgia, talvez não seria tão criticado, ou talvez seria igualmente criticado, mas a questão é que as pessoas criticam muito, só que eu nunca entendi, criticam o quê? O que vocês querem que ele faça, afinal de contas? Não tem aquela frase, deixa o homem trabalhar? Deixa o homem trabalhar, entendeu? Porque ele tem cometido erros? Tem cometido erros, ele tem cometido acertos. Sim. A dramaturgia de 2018 passou por uma fase muito ruim, no entanto ela levantou-se em 2019. Isso não é bom? As pessoas não levam em conta? A Dona do Pedaço é uma novela abaixo da média? É bem abaixo da média, no entanto ela dava super audiência, todo mundo vê essa novela, nem que seja para falar mal, mas todo mundo vê. A mesma coisa, Órfãos da Terra, também foi uma novela extremamente criticada, mas é uma novela que foi muito bem na audiência, entendeu? Temos aí Verão 90, criticada, foi bem de audiência. Temos agora Bom Sucesso, vai bem de audiência. Éramos Seis, está muito bem. Até a Malhação está indo bem. Então, eu fico imaginando que essas críticas são geralmente críticas vazias, entendeu? Eu não entendo exatamente o que as pessoas querem.
É que as pessoas não concordam com uma coisa ou outra e acabam tornando isso um cavalo de batalha. Eu vejo dessa forma. Eu, particularmente, não tenho críticas. Eu vou criticar o que do trabalho do homem, entendeu? Sim, né? Se eu estivesse no lugar dele, eu não sei o que eu faria, sabe? É uma situação difícil também a situação dele. Sim. Porque ele lida com produtos que despertam esses ódios, esses amores de grande parte do público, de grande parte das redes sociais. E, no entanto, é difícil lidar com isso, entendeu? Porque você elogia de um lado, mas sempre tem alguém que não concorda com você. Então, sempre vai haver quem não concorde com você. Quem está nas redes sociais está aberto a sofrer todo tipo de crítica. Aquela famosa história, né? Criticam-se tanto no lugar dele, façam melhor, né? Você faria melhor estando no lugar dele, né? Pois é. Uma coisa que é muito controvertida, um dos pontos que as pessoas reclamam muito em relação a essa gestão do Silvio de Abreu é que a fila prevista para os horários das novelas, em geral, cai muito. Isso também é uma coisa que sempre aconteceu, né? Bom que se diga, né? Embora a emissora, ao longo dos anos, tenha mantido uma prática de 2, 3 produções em previsão para entrarem em produção, isso às vezes aconteceu, de cancelar, de antecipar, enfim. Mas as pessoas, aí já entra uma outra questão, que fosse Silvio ou fosse quem fosse, o autor que é sempre escalado para suprir as lacunas que a emissora deseja melhorar, ou, enfim, que é o Valcir Carrasco. Mas é como você disse, né? Se você tem um momento em que a novela vai bem, ainda que criticada ela sempre vai ser. Sim, né? Mesmo que seja boa de fato. Mesmo que seja boa de fato, as pessoas vão achar algo para criticar, né? E nós temos muitas novelas boas, é desnecessário a gente citar, que foram muito criticadas ao seu tempo e mesmo assim faziam muito sucesso e são consideradas boas, né? Mas nos pontos positivos, que eu pelo menos considero um ponto positivo dessa gestão do Silvio, acredito que você concorde comigo, que é a redução do número de capítulos, de um modo geral, tanto por dia quanto em número de semanas, né? Em que você acha que isso ajuda efetivamente nós enquanto público e os autores, os atores, enfim, para que o resultado saia cada vez melhor nessa redução, que não seja uma coisa simplesmente de durar menos e continuar sendo alvo de muita crítica e de uma problemática que ela seja longa ou curta, vai acontecer do mesmo jeito. Qual é a magia dessa redução para ela fazer sentido? Bem, entre uma novela ruim longa e uma novela ruim curta, eu sempre prefiro uma novela ruim curta. Então, assim, eu acho que as novelas mais curtas, elas acabam beneficiando a todos, não só aos profissionais nela envolvidos, mas principalmente ao público, porque é complicado isso de você acompanhar por mais de 6 meses uma mesma história, cansa, entendeu? Cansa. Agora, imagina, haja fôlego criar história para tanto que dure tanto tempo, é muito complicado isso, é muito difícil. No que você falou, eu dou como exemplo Órfãos da Terra. É uma novela que tinha plot ali por no máximo 3 meses, né? No entanto, os atores tiveram que se virar em 6 meses, e aí é um vai e vem que não acabava mais, isso é muito ruim. Então, mesmo que a novela tenha tido menos capítulos, você vê que ela não tinha fôlego nem para a quantidade de capítulos que ela foi previamente estipulada. Então, a questão às vezes também não é nem isso, não apenas reduzir, não adianta reduzir se você não tem nem uma trama que rende aquele número de capítulos de 6 meses que seja, ou 5 meses, entendeu? Então eu acho que é claro que a redução dos números de capítulos é extremamente importante, eu acho que precisava já há muito tempo, né? Ninguém suporta mais novela com 200 capítulos, imagina o autor que tem que escrever isso. Coitado de Carlos Lombardi, né? Escrevia novelas quilométricas e aquilo não acabava nunca. Sempre esticadas. Sempre esticadas, isso é muito ruim, né? Agora, é como eu falei pra você, eu prefiro uma novela ruim curta do que uma novela ruim longa. Ou seja, eu prefiro uma novela curta, sempre, em qualquer situação. Mas eu acho que o preponderante é você ter trama para desenvolver naquela quantidade de tempo estipulado. Sim. E aí entra uma questão, um tópico dessa gestão do Silvio de Abreu,
que nessa coisa de trocar a fila, antecipar, mudar o horário para qual a trama seria inicialmente prevista e tudo. Órfãos da Terra mesmo foi uma, né? Porque essa história seria feita 11 horas, então teria menos capítulos já. Talvez isso explique, embora só em parte, né? Mas essa perda de fôlego que o projeto teve. E nós temos o contrário, que é uma novela que seria mais longa se tornar mais curta, que é Os Dias Eram Assim, né? Então, isso também tem que ser feito com bastante cuidado, porque senão incorremos isso que você citou, né? Que é você não ter trama, não ter material para conduzir 6 meses que seja, poderiam ser 9 se fosse uns anos atrás, mas de qualquer maneira tem que ser bem dosado, né? Não é simplesmente trocar o horário e mudar o tempo de arte dos capítulos. É uma questão complicada. Você também comentou no início, né, que essa questão de mudança de planos na ordenação, né, na previsão de quem entra no lugar de quem se teve, né? Eu acho que o que tem diferente hoje é que o Silvio de Abreu, a Globo, eles já têm uma ordenação pronta muito mais longa do que se fazia antigamente. Então hoje nós já temos aí uma previsibilidade de uma fila de autores para os próximos, sei lá, 3 anos. Antigamente não, antigamente era talvez no máximo as 2 próximas novelas, né? Os 2 próximos, porque o número de autores também era mais reduzido, as novelas também eram mais longas, enfim, eram outros tempos. Agora não, agora existe já uma fila bem mais longa, o que permite aí até ao planejamento, a quem faz esse tipo de planejamento, o que permite fazer essas mexidas. Por isso que hoje aparece muito mais um autor que deu lugar a outro, que entrou antes, o que foi passado para mais tarde. Talvez isso apareça muito mais hoje, porque hoje a fila está mais longa, entendeu? Antigamente a fila não era tão longa. Mas, de qualquer forma, essa organização, eu acho ela essencial, acho ela primordial, de grande importância, né? Imagina você que o diretor de Tieta foi avisado em cima da hora que ele tinha que começar a gravar Tieta porque a barriga de aluguel foi, sabe? Em um mês história. Tem que estar com ela isso não pode acontecer, né? Isso é muito perigoso, né? Imagina a quantidade de investimento que existe envolvido na produção de uma novela para você em cima da hora chegar, não vai ser mais você, vai ser o outro, entendeu? Então eu acho que essa previsão, essa fila, ela é de extrema importância e eu acho natural também que se mexa, que se veja. Nós tivemos aí um exemplo recente, muito importante, que é o de Amor de Mãe, que ela iria entrar após Sétimo Guardião e, no entanto, o Valcir Carrasco furou a fila. Mas, no fim das contas, o Valcir Carrasco tendo furado a fila foi uma decisão muito sábia, porque Sétimo Guardião flopou, né? Como se diz, flopou. Flopou e coitada da Manuela Dias entrar depois de Sétimo Guardião. Imagina, uma autora novata, que é uma aposta, entrar depois de uma novela que foi mal de audiência. É um risco muito maior, muito grande. Então, traz o Valcir Carrasco, adianta ele, que é um coringa, de certa forma, porque esse homem é um Midas, né? Tudo que ele faz vira sucesso, vira audiência, tem audiência. Então agora a Manuela Dias pode, enfim, estrear de uma forma muito mais confortável. Né? Até o que não deu tanta audiência do Valcir, deu audiência na média, que foi os 7 Pecados, por exemplo. Né? A Padroeira começou meio torta, depois se arranjou. O Valcir realmente é um fenômeno, vamos dizer assim. Não é nem um fenômeno, é um fenômeno. Ele é fenomenal. Fenomenal.